Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, antes de falar qualquer coisa, eu quero dizer que nós estamos aqui em uma semana jovem. Por que tem esse nome? Você já parou para pensar? Porque aqui, toda pessoa que entra, ainda que seja de avançada idade, tem que estar com um espírito jovem. E assim como já foi cantado aqui, o que nos fortalece é a alegria do Senhor. Mas mais do que isso, o Espírito de Deus está aqui. E Ele renovará as nossas forças, como Ele faz, como a natureza faz com a águia. A águia, ela renova as suas plumagens, mesmo na sua velhice, ela passa por um processo de transformação em que ela pode desenvolver a sua força da juventude novamente. Então, eu nem queria que aqueles de avançada idade se considerassem assim. Eu não queria que os velhos se considerassem velhos, vamos falar o português correto, e também não queria que o jovem ficasse parecendo velho. Essa semana, irmãos, é para você adorar a Deus na maneira que você tem de melhor para oferecer a Deus, com o que você tem de melhor. E às vezes você fica tão restrito pelos seus conceitos e preconceitos, que você fica parecendo uma estátua. E a única estátua que a gente sabe de pessoa que tem na Bíblia, não é um bom exemplo, né? É a estátua de sal da mulher de Ló. Então, hoje, seja como o poder de Deus aqui hoje, dinâmico. O poder de Deus é como uma dinamite, por isso que na palavra no original vai falar de dunamis. É uma explosão de alegria e de graça na nossa vida. Esse Espírito Santo, ele está aqui. Esse Espírito Santo, ele não se restringe a ambiente. E eu quero dizer para você, se você tem esse Espírito Santo na tua vida, seja alegre hoje, em nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Então, meus jovens, a semana é vocês que estão no controle. Adorem a Deus com toda a sua força e o seu vigor, com a sua alegria. A sua alegria tem que exceder a minha, porque eu sou jovem, bonito, o mais bonito daqui, e jovem, eu não posso ser mais alegre do que vocês que são adolescentes e jovens solteiros. Eu não posso, porque é contra a natureza. Quem tem que ser mais alegre na lógica? Eu ou vocês que são aí na faixa entre os 12 até os 21 anos? Quem tem que ser, logicamente? Quem? Quem que tem que ser mais alegre? Vocês, né? Parece que vocês não entenderam bem o papel de vocês. Por isso que Deus escolheu vocês. Vocês são fortes e já venceram o maligno. Então, façam jus àquilo que Deus acredita e falou sobre vocês. E sobre mim também. Porque eu estou alegre, irmãos. Se eu estiver mais alegre que vocês, o problema é de vocês. Eu estou alegre com o meu Jesus. Porque tudo o que eu tenho na minha vida é graças a Ele. O fôlego de vida, o pão que Ele me deu hoje para me alimentar, a saúde que eu tenho é graças a Ele. E eu dou glórias ao nome dEle, por isso Ele me enche de alegria. E Ele vai te encher também. Se você não sentiu, Ele vai te encher. Meus irmãos, eu quero convidá-los. Nós vamos... Eu quero pedir para vocês poderem tomar o assento de vocês. Depois nós vamos lendo aí as passagens. E vocês vão entendendo o que nós queremos dizer. Como já foi mencionado aqui, essa semana jovem, ela é temática, ela tem um tema específico que vai ser trabalhado. E o tema dessa semana jovem é crescendo em sabedoria.
Talvez a necessidade desse tema venha porque nós estamos com cada vez mais informação, e com o perdão da expressão, nós estamos ficando cada vez mais ignorantes, conforme mais a informação chega para nós. Isso é uma coisa muito interessante, porque deveria ser exatamente o contrário. Porque quanto mais informação e conhecimento eu tenho, na teoria, eu deveria ser mais sábio. E o que está acontecendo é que nós estamos vendo o transcorrer do tempo, as pessoas ficando cada vez mais ignorantes, para não dizer o nome daquele animalzinho que os irmãos conhecem, né? Que tem casco, relincha e de vez em quando empaca. Então as pessoas estão cada vez mais parecidas com aquele animal. Estão cada vez mais recebendo informações, o que é de se admirar. E o que nós observamos é que a informação que as pessoas estão recebendo não é uma informação de qualidade. Não está havendo um filtro para saber se aquela informação é, primeiramente, verídica, e segundo, se ela realmente possui qualidade e relevância para a minha vida. Eu assisto, eu leio, eu vejo o que eu quero, porque me é agradável aos olhos, me é agradável ao meu coração. E vamos tratar coração aqui como a sede do nosso entendimento, das nossas emoções, certo? O coração é a sede das nossas emoções. Então tudo o que eu acho bom vem do meu coração. E parece que o coração está se enchendo de coisa ruim, porque é tanto conhecimento, tanta informação, sem relevância nenhuma e até destrutiva para as nossas vidas, que acaba ficando, muitas vezes, aquelas coisas que as crianças, lá da década de 80, da década de 70, da década até de 90, sabiam? Hoje, as crianças já não sabem mais e até os adultos não estão sabendo mais. Informações básicas. Eu garanto para você, se eu perguntar para algumas pessoas, quem foi que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, algumas pessoas não vão saber responder. Mas era coisa que a gente aprendia já no comecinho da nossa vida na escola dominical. Nós sabíamos de cor. Eu garanto para você, se eu perguntar quem foi o profeta que uma mula falou com ele, muitas pessoas não vão saber o nome desse profeta. E são pessoas, informações chaves da palavra de Deus, que deveria ser a base para a nossa vida, e nós não estamos levando em consideração. Então eu entendo muito a necessidade de se trabalhar esse tema, mas eu entendo que tem que haver uma mudança de posicionamento de nós, aqueles que estão à frente da igreja, mas de vocês também, aqueles que vão assumir a frente da igreja quando nós não estivermos mais aqui. Porque você imagina, se a sabedoria é um dos atributos de Deus, e a igreja, que é uma extensão do poder de Deus aqui na terra, da presença de Deus aqui na terra, for ignorante, essa igreja não vai estar replicando aquilo que Deus quer que ela replique aqui na terra. E o pior de tudo, que uma igreja ignorante a respeito da palavra de Deus, é uma igreja que não vai ser influente para esse mundo, mas vai ser influenciada por este mundo. E aí que está o problema. Porque o problema talvez não seja a maneira que você se veste, não seja a maneira que você, aquilo que está no seu exterior, mas aquilo que está no teu interior. Quando uma pessoa do mundo começa a falar alguma coisa para você, que é uma inverdade bíblica, que é uma mentira, à luz da palavra de Deus, e você aceita porque você não conhece, você é levado a crer naquilo que não é verdade. E aquilo que é mentira se torna uma verdade para você e vira uma bagunça. Mas não é isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre outra coisa. Como eu vou falar o primeiro dia sobre esse tema, eu preciso falar justamente, preciso começar pelo começo. Não posso começar pelo meio nem pelo final, porque não tem como, né? E
A palavra de Deus ela vai nos revelar que existe uma maneira de nós iniciarmos o nosso crescimento na sabedoria. Você sabia disso? Você sabia que a palavra de Deus ela vai dizer que nós temos um princípio, ou nós temos por onde começar na busca pela sabedoria? E às vezes você fica falando para Deus, Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. A Bíblia fala para você por onde você tem que começar, e às vezes nós não estamos começando por este princípio elemental da palavra de Deus. Mas a sabedoria, ela tem um princípio. O que vai fazer gerar, o que vai fazer a sabedoria brotar dentro de nós? Quando a gente precisa plantar alguma coisa, a gente precisa primeiro de tudo, antes de plantar qualquer coisa, a gente precisa do quê? Irmãos, eu vou pedir para vocês participar, que eu gosto das pessoas que participam. Senão eu vou pegar o microfone e vou fazer você falar na marra. O que eu preciso, o que eu preciso para iniciar o meu plantio? O que eu preciso ter na minha mão? Pai, viu? A primeira coisa que eu preciso ter é uma semente. E a sabedoria, ela é como uma grande árvore que vai ser plantada dentro da gente. Só que essa grande árvore, ela tem uma semente, ela não começa grande, ela não começa frondosa, gerando frutos. Ela começa com uma pequena semente. Ela tem um princípio, e esse princípio, a palavra de Deus nos fala qual é. E é isso que eu quero abordar com vocês. A sabedoria, ela deve ser algo que nós queiramos buscar. Mas não só queiramos. Nós devemos buscar a sabedoria. Porque sem a sabedoria, irmãos, a gente vai ser como uma folha seca, que vai aonde o vento leva. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, comigo. Quem sabe se até o Mateus projetar lá, fica até melhor. Provérbios, no capítulo de número 1 e no versículo de número 7. E nós vamos ver o que o sábio vai falar a respeito da sabedoria. Todos acharam? Os que não acharam, lá está a projeção. Eu vou ler lá, através daquela projeção lá. Eu vou ler pela minha versão mesmo. Fica mais fácil de vocês entenderem. Diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou da sabedoria, ou do conhecimento. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos folhear mais um pouquinho a Bíblia, algumas páginas. Vamos para o capítulo 9 do livro de Provérbios, no versículo de número 10. Vai dizer, basicamente, a mesma coisa, mas vai acrescentar algo muito interessante aqui. Diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, como é que está na tua Bíblia esse santo? Ele está escrito com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Isso é interessante, isso você já vai entendendo alguma coisa aí, algum mistério que está dizendo. E o conhecimento do santo é prudência. Agora nós vamos para o livro dos Salmos, o capítulo 111 e o verso 10. E eu vou usar todos estes versículos, e teríamos outros para usar, mas para deixar bem claro para você que a sabedoria que você precisa adquirir, que você necessita adquirir, ela tem um princípio fundamental.
E diz assim o Salmo 111, verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Deu para entender mais ou menos qual que é a semente da sabedoria? Deu para entender ou não? Você poderia dizer para mim o que é a semente que faz gerar a sabedoria no nosso coração? Algumas pessoas falaram, mas eu queria que a maioria falasse. O que é a semente da sabedoria? Estamos melhorando, até o final do culto vai ficar bom. O temor do Senhor é aquilo que vai gerar em nós a sabedoria. É aquilo que vai fazer-nos crescer em sabedoria, como o tema dessa semana jovem propõe. Então nós temos que começar pelo começo desse caminho. Nós não podemos pensar que a sabedoria vai ser adquirida de outra forma, senão pelo temor do Senhor. Mas agora você vai me perguntar, o que é esse bendito desse temor ao Senhor, ou temor do Senhor? Eu gostaria de começar fazendo você entender o que não é o temor do Senhor. Alguém chutaria dizer o que significa essa palavra temor? Ou até diria com certeza? Cri, 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 cri. Ninguém? Oi? Um aqui falou respeito, outro falou obediência. Alguém mais? Temor é o temor, né? Isso mesmo. Alguém mais? Reverência. Está esquentando o negócio, hein? O que não é temer ao Senhor? Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Porque a origem da palavra temor, se você for procurar, e vamos trazer para mais perto de nós, seria o grego, é a palavra phobos. E dela vem a palavra fobia, e fobia significa ter medo, né? Já viu o filme Aracnofobia, medo do quê? De aranha. O meu é baratofobia, medo de barata, e o teu eu não sei qual que é. Mas cada um tem um medo de alguma coisa. E temor ao Senhor não é medo, porque o medo faz você tomar uma atitude diante daquilo que você teme, diante daquilo que você tem medo. Quando você tem medo de alguma coisa, vamos pegar aqui, quando você tem medo de cobra, quem tem medo de cobra aqui? Levanta a mão. Eu acho que eu tenho. Nunca vi de perto uma, então não sei dizer. Quem tem medo de aranha? Levanta a mão. Quem tem medo de barata, igual eu? Ah, todo mundo, hein? Quase. O que você faz quando você vê o objeto que você tem medo? Vamos supor uma serpente. O que você faz? Qual que é a sua atitude? A primeira atitude que você faz quando você tem medo daquilo? Como é que é? Tá ficando bom, hein? Todo mundo está participando. Isso mesmo. O que você faz quando você tem medo de aranha e você vê uma aranha? Uma daquelas caranguejeiras desse tamanho. Olha aqui, já falou que até morre. Já chegou até no extremo. Mas qual que é a atitude que o seu corpo, a sua mente, ao observar aquela situação, aquele animal, vai tomar? Qual que é a primeira atitude? Isso, está chegando aí. Isso mesmo. A primeira atitude é se afastar daquilo. Quer um exemplo disso? Adão e Eva tiveram medo de Deus. Quando eles pecaram, quando eles comeram do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que não era para eles comer, segundo a ordem do nosso Deus, eles desobedeceram ao Senhor e eles ficaram com medo do Senhor.
E qual é a primeira atitude que Adão e Eva fazem? Se escondem. E eu acho muito interessante a maneira como Deus lidar com Adão e Eva. Porque Deus, você sabe o que significa a palavra onisciente? Sabem? Todo mundo sabe o que significa a palavra onisciente? Não? E onipresente? Alguém sabe? Onisciente quer dizer que Deus sabe de todas as coisas, nada lhe é oculto, nada lhe está escondido, Ele tem conhecimento de tudo o que acontece no universo inteiro. Onipresente quer dizer que Deus está em todos os lugares, não existe um lugar onde Deus não habite, onde Deus não esteja. E Deus faz uma pergunta a Adão, e Ele pergunta assim: Adão, aonde você está? Se um Deus que é onisciente e onipresente, que sabe de todas as coisas e está em todos os lugares, faz essa pergunta, fica meio confuso para nós entender o que Deus estava querendo dizer. Mas a pergunta que Deus quis fazer para Adão, não era saber fisicamente aonde Adão estava, mas era saber aonde o pecado que você cometeu te levou. Porque agora, Adão, aquele que era o meu amigo íntimo, que eu descia todos os dias, que eu vinha no jardim, me apresentava para ele, conversava com ele, face a face, está fugindo de mim, de medo. Aquele que sempre conversou de igual para igual comigo, agora foge de mim. Por quê? Aonde essa atitude que você cometeu te levou, Adão? Presta atenção. O que você fez, Senhor Adão e Senhora Eva? Consegue entender que ter medo é diferente de temer ao Senhor? Então, o temor do Senhor não é medo. Se você pensava que você tem que ter medo de Deus, que você tem que ter medo da palavra de Deus, e eu vou falar para você que você tem que ter medo do Apocalipse, eu sinto lhe informar, mas não é esse o princípio que vai te levar a ter sabedoria. O temor é uma coisa diferente. A Bíblia vai nos dizer, na primeira carta de João, não o Evangelho de João, tá? Primeira carta de João, no capítulo de número 4 e no versículo 18, está lá no final da tua Bíblia, se você quiser abrir para acompanhar, vai dizer assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se nós temos medo de Deus, é que nós não conhecemos a Deus. Se nós temos medo de Deus, é porque nós temos simplesmente uma aversão àquilo que Deus pode nos proporcionar. Se eu tenho medo de Deus, meu irmão, é porque eu quero fugir desse Deus e não me chegar a Ele. Na Bíblia, vão surgir inúmeras pessoas que tiveram medo de Deus. E não só medo de Deus, mas medo também da palavra de Deus. Porque quando o Senhor ou alguém pregava o juízo de Deus para aquela pessoa, ele queria fugir de medo da palavra. Alguma vez você já teve vontade de fugir da presença de Deus? Algumas vezes você já teve medo da palavra de Deus? Principalmente quando o pastor prega sobre o Apocalipse, de que está acabando, de que a trombeta vai soar, e vai ter gafanhoto do tamanho de gente para te comer. Hã? A palavra de Deus vai nos garantir que nós não devemos temer ao Senhor. Nós não devemos ter medo do Senhor. Nós devemos temer a Ele, o que é muito diferente. Mas vamos lá? O entendimento sobre quem é Deus. Isso
é temor ao Senhor. Você entender quem de fato é Deus. Porque aí quando você entende quem é Deus, você vai entender a grandeza que esse Deus tem para a tua vida. Quem realmente Ele é. Qual é a sua extensão, embora nós não conseguimos limitar ela ou delimitar ela. Mas quão grande é esse Deus, quão poderoso é esse Deus, quão magnífico é esse Deus, e isso vai gerar em você o temor a esse Deus. Ele capacita os homens a reverenciarem a autoridade de Deus, obedecerem os seus mandamentos e aborrecerem e evitarem toda a forma de mal. Prestou atenção? Prestou atenção o que é o temor ao Senhor? Eu vou falar para você de novo. É você ter um entendimento pleno de quem é Deus. E você só pode conhecer a Deus se você estiver próximo a Ele. Você só pode conhecer a Deus se você meditar nos ensinamentos dEle, se você meditar na sua palavra. Esse temor ao Senhor, Ele capacita. O Espírito Santo vai nos capacitar a reverenciar esse nosso Deus, a respeitar a sua autoridade, a obedecer os seus mandamentos, os seus ensinos, obedecer a sua palavra. E o melhor de tudo, Ele vai nos fazer fugir do mal, evitar o mal, porque se nós tememos a Deus, nós não queremos desagradar esse Deus, porque nós sabemos quem Ele é. Eu vou dizer uma coisa para você. O amor ao Senhor, ele é fundamental para a nossa vida espiritual. Mas o temor é indispensável. Porque uma pessoa pode amar a Deus e mesmo assim pecar contra Deus. Você sabia disso? Davi amava a Deus, mas pecou contra Deus. Davi tinha um amor por Deus e pela sua palavra, que os salmos vão nos dizer isso. Mas só que Davi pecou contra Deus, porque Davi amava a Deus, mas Davi não temia a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós não pecamos, nem casualmente, nem de vez em quando, nem nunca contra o nosso Senhor. Voluntariamente, intencionalmente. Podemos pecar pela nossa própria fraqueza. Mas quando nós tememos a Deus, nós nos afastamos do mal. Por isso que você é crente, mas continua pecando. Por isso que você serve ao Senhor, e você sabe que você é fiel e ama a Ele, mas não entende, porque você não consegue vencer a sua carne em fugir da aparência do mal, ou deixar de pecar contra Deus. É porque você ama, mas você ainda não aprendeu a temer a Deus. Mas hoje eu quero te dizer, esse temor ao Senhor vai suscitar a você a sabedoria de como servir de maneira melhor a esse Deus. E vai acontecer uma coisa magnífica na sua vida, que você vai se sentir mais capaz de resistir ao pecado. Isso é muito importante. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 32, no versículo 40, vai dizer assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei, olha o que o Senhor está falando para a nação de Israel, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O temor a Deus vai fazer com que você esteja cada vez mais próximo dEle. Porque se no jardim Adão e Eva pecaram contra o Senhor e se afastaram do Senhor por falta do temor, você imagina quando você teme a Deus dessa forma, o que vai acontecer? Você, em vez de se afastar de Deus, você vai se aproximar a Ele. Em vez de você se distanciar do Senhor, você vai querer viver cada vez mais próximo ao Senhor. Então, o caminho para que você se aproxime de Deus e tenha sabedoria para a sua vida, meu irmão, não é outro, senão temer a esse Deus. Reverenciar é se aprofundar na sua palavra e aborrecer o mal para agradar a esse Deus. Provérbios 8,13 vai dizer assim: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulhoso e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Presta atenção.
Temer ao Senhor é odiar o mal. Temer ao Senhor é odiar o mal. Então, se você teme ao Senhor, você odeia tudo que é mal. Tudo que é pecado. E pecado é justamente a deturpação daquilo que Deus criou. Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo que existe. Tudo que existe, irmão, é criação de Deus. O diabo, ele só deturpou aquilo que Deus existe. Ele quis deformar aquilo que era perfeito. E a primeira coisa que o diabo fez, após a criação dos céus e da terra, do mundo como nós o conhecemos, foi deturpar, deformar a obra-prima da criação de Deus que somos nós. Então o diabo não cria nada. O diabo é um miserável. O diabo não tem poder criativo nenhum. Ele só quer destruir. Mas o nosso Senhor, Ele cria tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é santo, tudo que você precisa, meu irmão, minha irmã, jovem que aqui está, vem do Senhor. Então tema o seu Deus, desse nível que eu estou falando, reverencie, conheça o seu Deus, que aí você vai crescer diante dEle. Olha o que o salmista vai falar: odeio o orgulhoso e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Se eu temo ao Senhor, eu odeio tudo que é ruim. Se eu temo ao Senhor, eu odeio o orgulho. Irmão, você gosta de uma pessoa orgulhosa? Você gosta? Você gosta de uma pessoa que ele nunca te enxerga como igual a ele, porque o orgulhoso é assim. O orgulhoso, ele está acima de todo mundo. E ele não consegue se nivelar com ninguém, ele está acima de todo mundo, então ele não enxerga ninguém. Você gosta do orgulhoso? Ninguém gosta do orgulhoso. Mas tem muita gente que é orgulhoso. O arrogante, a mesma forma. O mau comportamento e o falar perverso. O falar perverso é aquela pessoa que ele, com a sua fala, ele machuca, ele fere as pessoas. Você já foi ferido por alguém que falou alguma coisa de você? Você já foi? Você gostou? Você gostou de ser ferido por alguém? Garanto que não, né? A pessoa que teme ao Senhor, ela nunca vai falar mal. Ela nunca vai machucar ninguém com palavras. Você sabia disso? O que ela pode fazer é tentar corrigir com a verdade bíblica, mas propositalmente ferir alguém com palavras, ela não faz, porque ela teme ao Senhor, e ela odeia, abomina essas coisas. Ela sabe que o Senhor não se agrada, e como ela teme ao Senhor, ela sabe que aquilo trará para ela consequências que são danosas para a vida espiritual dela. Entende? Por isso que tem muita gente que não teme ao Senhor. Pode amar a Deus, mas temer é outra coisa. Agora eu pergunto, como que a gente pode conhecer definitivamente a Deus? Como que nós podemos conhecer verdadeiramente o nosso Deus, sendo que a palavra vai nos dizer que Ele é infinito, é eterno. Não tem como a gente calcular o tamanho de Deus, não tem como calcular o poder de Deus. E como que a gente pode conhecer esse Deus? Vamos lá, na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Sabe como a gente conhece a Deus, irmãos? Só tem uma maneira de conhecer a Deus. Porque só tem um que conhece a Deus na sua plenitude. Você sabe me responder quem é esse um que conhece a Deus? Eu vou dar uma dica. Um que era como Deus, se esvaziou da sua glória, se fez humano e habitou entre nós. Quem é esse um? Somente Jesus conhece a plenitude de quem é Deus, porque Ele é Deus. E existe uma maneira de conhecer a Deus. A palavra diz assim, 1 Coríntios 2,16: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Você fica perguntando, ninguém, né?
Paulo vai completar a frase dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Só se pode conhecer a Deus pela mente de Cristo. Só se pode conhecer verdadeiramente quem é Deus pela mente de Cristo. E eu te pergunto, a sua mente é como a mente de Cristo? Cristo domina os seus pensamentos, as suas intenções. Jesus é o norte para a sua vida. Tudo o que você faz, se passar por um crivo, falar assim, ó, eu vou fazer isso, isso, isso. Você sempre pergunta, será que Cristo faria isso? Será que esse pensamento que eu tenho é o pensamento que Cristo teria? Você submete a sua mente, as suas ações, as suas atitudes, os seus pensamentos ao crivo de Cristo? Porque só tem uma maneira de conhecer a Deus: quando nós temos a mente de Cristo. Se nós tivermos a mente de Cristo, nós conheceremos a Deus, e nós poderemos nos aproximar dEle, e usufruir dos benefícios que Ele tem para nós. E eu te garanto, depois eu vou falar quais são esses benefícios. O temor ao Senhor temor do Senhor é indispensável para qualquer pessoa. São poucos que têm essa consciência, porque apenas aqueles que estão em Cristo conseguem temer a Cristo, conseguem temer a Deus. Eclesiastes 12:13 vai dizer: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. O sábio, o pregador em Eclesiastes, que eu acredito ser Salomão, ele vai dizer muitas coisas no decorrer de todo o livro de Eclesiastes. Mas ele chega no final do livro e vai concluir dizendo: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Ele está dizendo que não é algo que a gente pode escolher em ter ou não ter. Ele está dizendo que é essencial, é necessário, que nós devemos temer a Deus. Porque se nós não tememos a Deus, meu irmão, se nós não tememos a Deus, nós não conseguiremos obedecer a sua palavra. Nós não conseguiremos andar de acordo com os ensinamentos desse Deus. Isaías 33:6. O temor, esse versículo é maravilhoso. Abra a Bíblia comigo aí. Isaías 33:6. Presta atenção, o que é o temor do Senhor? Esperar todo mundo folhear a Bíblia. Nós já estamos terminando. Olha o que Deus vai falar através de Isaías, o que é o temor do Senhor. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Ponto e vírgula. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Presta atenção no tesouro que o temor do Senhor vai abrir na tua vida. Presta atenção. Grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é uma chave que faz abrir essas coisas na sua vida. Você só vai ter riqueza de salvação. E riqueza de salvação nos dias atuais é uma coisa rara de se ver. Porque hoje nós estamos preocupados com absolutamente tudo. Mas a pessoa que tem riqueza de salvação, ela não se preocupa com absolutamente nada, a não ser temer e agradar ao Senhor. Porque ela sabe, ela tem convicção de quem vai sustentar ela. Você já imaginou uma vida sem preocupação nenhuma? Você já imaginou? Você que tem ansiedade, você viver livre dessa ansiedade, sem preocupação com o dia de amanhã. Você já imaginou o que é isso? É o temor do Senhor que vai proporcionar isso para você.
vai proporcionar riqueza de salvação. Você vai ter tanta certeza de que Deus está com você, que Deus é o teu sustento, que Deus é o teu Salvador, que você não vai se preocupar com absolutamente nada. Você vai estar firmado na rocha. Ainda que a tua casa seja simples, pequena e humilde, mas ela vai estar alicerçada na rocha. Pode vir o vento da tribulação, pode vir a tempestade, pode vir tudo o que tiver, a tua casa não tomba. Mas eu vou te dizer, de nada adianta ter um grande castelo edificado na areia, porque o primeiro vento derruba esse castelo. Eu quero dizer para você hoje, tem um tesouro que te espera. Esse tesouro, a chave para abrir é o temor ao Senhor, e o temor ao Senhor proporciona riqueza de salvação, sabedoria para a tua vida e conhecimento pleno. Irmão, tem muita gente que morre a vida inteira buscando conhecimento e sabedoria, e o Senhor está te dando a chave para essas coisas. A chave para todo conhecimento das coisas que são perfeitas para o homem, vem do temor do Senhor para mim e para a sua vida. Teme ao Senhor e terás a chave de um grande tesouro. Maravilhoso, é maravilhoso temer ao Senhor. Vamos para o próximo, 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Não é possível viver em santidade sem temer ao Senhor, porque você vai tentar até, você vai conseguir 1, 2 meses viver sem pecado, sem pecar voluntariamente, mas sem o temor do Senhor na sua vida, você vai caminhar alguns passos, mas logo você vai cair de novo. Mas o temor do Senhor será o fundamento que te mantém de pé em todos os dias. O temor do Senhor, ele vai fazer com que você seja santo na presença do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, não tem como viver os privilégios que todo cristão tem na presença de Deus sem santidade. Não tem como você usufruir da graça de Deus na sua vida sem santidade, porque sem santidade, a presença de Deus não consegue comungar com a gente, a presença de Deus, o Espírito Santo, não consegue habitar em nós, porque o Espírito de Deus é santo, e Ele não habita em templo que não é santo. A palavra de Deus vai dizer que Deus não habita por templos feitos por mãos humanas. Isso quer dizer que Ele habita no templo que Ele mesmo fez. Irmão, Ele fez eu e você para a glória dEle. Então nós temos que ser santos, porque Ele habita em nós. E nós não temos como permanecer em santidade sem temer a Deus. Paulo está dizendo, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Agora, para mim concluir, eu quero falar algumas promessas que o temor do Senhor pode proporcionar, que Ele proporciona para mim e para você. E eu queria que você prestasse atenção nessas promessas e abrisse a sua Bíblia, para nós lermos. Salmo 31, 19. Eu já estou terminando. Se você quiser ficar até de pé, é melhor. Que daí eu tenho que terminar mais rápido. Olha a promessa que Deus faz para nós, se nós tememos a Deus. Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes a aqueles que se refugiam em ti. Aquele que teme a Deus, Deus promete ser bom em todo momento na vida daquela pessoa. Porque Deus é bom. Se você teme a Deus, o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo habita em você, não tem como acontecer nenhum tipo de coisa mal na tua vida, porque o Espírito Santo é bom, Ele não é mau.
E ele vai falar como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem. Deus é bom, mas ele vai apresentar a sua bondade de uma maneira diferente para aquele que teme a Deus, para aquele que tem respeito e reverência a esse Deus, para aquele que aborrece o mal, porque sabe que o mal macula a santidade de Deus, para aquele que prefere Deus às coisas dessa vida, para aquele que escolhe Deus e não escolhe as coisas deste mundo, para aquele que prefere viver meditando na palavra de Deus, do que viver fazendo as coisas que nos dão prazer para essa carne. Esse vai experimentar uma bondade de Deus diferente de todos os outros. Mas tem várias promessas, mas tem mais uma outra que eu quero destacar com você. Vira um pouquinho a página da tua Bíblia, Salmo 34:7, uma outra promessa, que vai dizer assim: olha que maravilha, você se sente perseguido por alguma coisa? Você está se sentindo oprimido por alguma coisa? Você está se sentindo acuado? Você está com medo? Você está vivendo por momentos que, às vezes, você está até enxergando coisa que ninguém mais enxerga, tamanho a opressão e a apreensão que você sente? Presta atenção na chave, para que você possa fugir dessas coisas. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Promessa para quem teme a Deus. Você está se sentindo vulnerável hoje? Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo perseguido por algum mal? E você não consegue se desvencilhar desse mal? Parece que quanto mais você corre, mais ele está chegando perto de você. Você sente um ambiente pesado aonde você está, e nada do que você faz dá certo? Eu quero dizer para você, comece a temer ao Senhor dessa forma que eu estou te ensinando hoje. E eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é tão poderosa e tão verdadeira, que isso vai se cumprir na sua vida. Pode existir mal rodeando você, mas Deus vai enviar um anjo, o anjo do Senhor. Ele vai acampar ao redor daqueles que o temem e vai livrá-los de todo mal. Quer ser liberto dessa opressão? Quer ser liberto desse mal? Quer ser? Teme ao Senhor hoje, respeite, ame, busque ao Senhor, busque conhecer esse Deus, busque respeitar e reverenciar esse Deus, porque Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E eu acho muito interessante essa promessa, porque Ele fala acampa ao redor. Ele não fala que o anjo vai vir e vai estar ao redor. Ele vai falar que acampa. Acampar quer dizer se prolongar ali. Você acampa em algum lugar quando você quer ficar mais tempo naquele lugar, não é verdade? Mas o anjo do Senhor que ele fala aqui, o lar dele não é aqui. Então nós só acampamos quando nós não estamos na nossa casa. Não tem como acampar dentro da nossa casa, não é verdade? E é isso que ele está falando. O anjo do Senhor tem um lugar de habitação. Os céus que estão nos aguardando. Mas nós estamos aqui como peregrinos, não estamos? Nós não estamos no céu. Nós estamos aqui lutando para herdar o céu. Mas o Senhor vai enviar anjos que vão vir da glória e acampar e ficar com você enquanto você estiver aqui. Mas teme ao Senhor. E Ele vai fazer isso, Ele vai te honrar. E esse é o caminho. Quer iniciar uma vida de sabedoria? Quer entender o propósito dessa semana jovem? Eu vou te dizer, comece temendo ao Senhor, e você vai ver como é bom, peguei o lenço errado, como é bom amar ao Senhor, e crescer nessa sabedoria que Ele tem para nós, uma sabedoria que não é igual a que o mundo prega, é muito melhor, e muito mais profunda. E eu quero perguntar nessa noite, eu não posso deixar de perguntar, às vezes você até diz que ama a Deus, só que você não consegue se desvencilhar do mundo de pecado. Eu quero te convidar hoje a dar um passo de fé,
para começar a temer a esse Deus. Para que esse temor comece a gerar o fruto da sabedoria na sua vida. O fruto que vai te dar consciência do que fazer na hora que você precisar tomar uma decisão. Muitos de vocês já estão e outros estarão em um momento da vida em que vocês vão tomar decisões difíceis. Por exemplo, qual vai ser o futuro profissional de vocês? Por exemplo, com quem vocês vão se casar? Por exemplo, como que vocês vão educar os filhos? Por exemplo, como fugir de determinada situação de perseguição, de luta ou de tristeza? Eu quero te dizer, essa sabedoria que começa através do fruto do temor a Deus, ela vai te dar a resposta para todas essas coisas. Todas as decisões que você for tomar, você vai estar tomando com a mente de Cristo, com a sabedoria que vem do alto, e vai ser fácil escolher, eu te garanto, porque você vai escolher sempre o caminho certo. Mas eu quero perguntar se tem alguém que precisa tomar uma atitude agora. Você até ama a Deus, mas você precisa começar a temer esse Deus de coração, para se afastar das coisas vãs deste mundo. Eu vou orar por você. Eu vou pedir para você vir até aqui à frente por um ato de fé, porque fé, ela requer que você vença os seus conceitos e preconceitos. Ela requer que você demonstre. A fé, ela é uma demonstração de que nós cremos em Deus e obedecemos a sua palavra. Se houver alguém que quer receber esta oração agora, para que o fruto da sabedoria chamado temor comece a nascer no teu coração, vem até aqui à frente agora. Eu vou orar por você. E você, a partir de hoje, já não vai ter mais geminado a dúvida na tua mente, na tua cabeça. A partir de hoje, a sabedoria começará a operar na sua vida e você começará a ser diferente. Só que eu preciso que você venha até aqui rapidinho, porque já terminou o horário, na verdade, mas eu preciso orar. Vem, aproveita. É a tua oportunidade. Tem um hino que fala assim, ó. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Entendeu, irmãos? É isso que eu quero te dizer. Amanhã pode ser muito tarde para você começar a trilhar esse caminho. Venha hoje que você tenha a oportunidade. Porque a palavra de Deus vai dizer que basta cada dia o seu mal. Então, o dia de amanhã, o mal de amanhã, eu nem sei qual vai ser. Mas eu sei que eu temo ao Senhor e Ele vai me proteger. Eu temo ao Senhor e Ele vai me livrar de todo mal. Ele vai enviar um anjo para me guardar. Ele vai me fazer crescer em sabedoria e vai me dar um grande tesouro. Uma chave para um tesouro que eu vou desfrutar dele poderosamente. Então, se você quiser, venha. Se você não quiser, eu vou orar agora. Mas essa é a oportunidade que você tem. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui? Senhor Deus, maravilhoso Pai que está no céu. Nós, ó Pai querido, buscamos compreender as suas grandezas. E sabemos, meu Pai querido, que somente o Senhor pode gerar uma sabedoria plena em nós. Mas essa sabedoria só é gerada através do conhecimento que nós temos do Senhor. E o temor, ó meu Pai querido, que nós temos do Senhor. Deus, que nós possamos entender que temer o Senhor não é ter medo do Senhor e da sua palavra. Porque, Pai, ter medo remete a castigo. E o Senhor, ó Pai querido, não nos criou para que nós sejamos castigados. O Senhor nos criou para que nós fôssemos salvos e tivéssemos uma vida eterna. Pai, nós queremos desfrutar dessa sua benevolência, desse seu amor e dessa sua santidade. E só podemos desfrutar através do momento, a partir do momento que nós tememos a Ti. Então, por favor, ó Pai, gera o temor do Senhor na nossa vida. E que esse temor possa frutificar e gerar sabedoria. E gerar, meu Pai, riqueza de salvação e conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, o que eu te peço. E já te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor faz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, tome os seus assentos rapidinho. Tem mais algum aviso? Então não esqueça, amanhã, a partir das 8 horas, novamente aqui,
Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A semana começou. E nós precisamos entender que para que a gente viva a plenitude de tudo que vai acontecer nessa semana, plenitude é tudo de bom que vai acontecer nessa semana, desfrutar de tudo, você precisa estar firmado na palavra, estar obediente a Deus, estar aqui com o teu coração e com a tua alma. Amém? Ó, até tocou uma música. Eu quero agradecer a todos que aqui fizeram presentes. Quero pedir, venha amanhã, porque o Senhor vai continuar falando conosco. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. E que todos digam, que Deus te abençoe.